Bom dia, boa tarde, boa noite. Gravando mais um vídeo aqui. Hoje nós vamos falar sobre a filosofia luciferiana, sobre o luciferianismo, certo? O luciferianismo basicamente ele tem dois aspectos. Nós temos uma vertente que trabalha com arquétipos, certo? Personagens que inspiram a maneira de ser e o dia a dia do mago. E também temos uma vertente que traz Lúcifer como sendo o criador de todas as coisas, certo? Eu basicamente, particularmente, creio tanto nos arquétipos, adotei na minha vida tantos alguns arquétipos e creio eu em Lúcifer como todo arquétipo religioso, certo? Porque Lúcifer, como trono da fé, construiu e ajudou a influenciar todas as religiões, certo? Agora, levando em conta que todas as religiões não só têm a influência de Deus, como também têm a influência do ego humano, né? Porque se tudo foi construído através da mediunidade, então muitas pessoas introduziram também um pouco do seu ego, que é a sua personalidade. Durante o processo da mediunidade é dado um pouco daquela influência, mas também entra o ego do médium, certo? Então eu creio nos arquétipos, Lúcifer como sendo os arquétipos, na mitologia, como todo arquétipo religioso, que inspira a nossa vida, a vida do mago, e também como sendo o criador de todas as coisas, certo? Devemos estudar. Se vocês estudarem ao longo da história as mitologias antigas, certo, pessoal? Todas as religiões, elas circunferem, elas rodam em torno de Lúcifer, certo? Nós temos na magia natural, na Wicca, no paganismo, a representação do grande Deus, que é o grande Pai, e da grande Mãe, certo? Que seriam o grande Deus em seu aspecto masculino e feminino. E temos então essa mitologia onde o grande Deus fecunda a grande mãe, que é a terra. Então o grande Deus, o grande pai é Lúcifer, que fecunda a grande mãe, a terra. Então a terra começa a brotar vida, certo? Então nós já trazemos daí, do início de tudo, essa mitologia já existe a presença de Lúcifer, certo? Nós temos também a presença de Lúcifer no Egito, né? Na Babilônia, nós temos na Suméria, nós temos aí o mito de Prometeu, que foi um mito que influenciou muito a história de Jesus Cristo, né? Onde o Prometeu era um semideus, um titã que cai do céu e traz o fogo espiritual para o homem, o fogo dos deuses para o homem. Então, os deuses, como forma de castigar Prometeu, esse titã, então colocam ele para carregar o mundo, né? Colocam ele para carregar o mundo acorrentado com a águia devorando o seu fígado e ele sempre fica. Isso sempre se perpetua, é uma coisa eterna, tá? E nós temos também Horus, né, que teve 12 discípulos, ressuscitou, né, andou sobre as águas, todas aquelas características similares com Jesus Cristo. Nós temos também Mitra, né? Nós temos todos os deuses solares. Nós temos também a imagem de Zeus, a imagem de Apolo, tá? Nós temos a imagem de muitos deuses, até dos deuses dos deuses indígenas, né? Tanto dos astecas como do que o seu deus do mar, dos astecas, é Quetzalcoatl, que tem aquela imagem daquele sol na sua cabeça, né? Então, os santos católicos, que todos eles, em suas imagens, portam imagens de sóis nas suas cabeças, né? Então, por que essa representação? Porque, pessoal, Lúcifer, ele é o sol, tá certo? Ele é a resplandecente estrela da manhã. Mas ele não é somente o sol. Ele também está correlacionado com todos os planetas do nosso sistema solar, porque ele é o regente da nossa galáxia. Tá certo, pessoal? Lúcifer não se trata de um substantivo próprio, um nome próprio, mas a palavra Lúcifer se trata de um adjetivo, certo? De um cargo
na verdade, o cargo de imperador do nosso sistema solar, a resplandecente estrela da manhã. Tudo gira em torno do Sol. E também os planetas são os que... A Lua que dá os seus ciclos e os planetas que geram os ciclos das personalidades das pessoas, como também outros ciclos diferentes no universo. Então, por que Lúcia não só representa a resplandecente estrela da manhã, que é o Sol, como também outros aspectos de outros planetas, que também temos a estrela da manhã, a estrela vespertina, como sendo Vênus. Temos outros aspectos de outros planetas, porque nós temos a roda de Sansara, que seria uma roda que está situada todos os espíritos da humanidade, e esses espíritos eles vão nascendo, crescendo e vão morrendo, e ao morrer eles desencarnam e desencarnam para poder evoluir, reencarnar novamente e evoluir segundo suas necessidades, tá? Então, essa evolução acontece baseada em suas próprias vicissitudes, certo, pessoal? Então, Lúcifer ele é o governador dessa roda de Sansara e ele também é o libertador dessa roda de Sansara. Se você segue os preceitos luciferianos para alcançar a apoteose e a deificação espiritual, então você consegue se libertar da roda de Sansara, certo? Mas o que é a apoteose e o que é a deificação do espírito? Primeiramente, a deificação do espírito, ela nada mais nada é do que uma coisa muito pesquisada e muito que quebrou muita cabeça dos historiadores, dos estudiosos da espiritualidade ao longo dos tempos. Porque o ser humano sempre quis uma ferramenta de deificação do seu espírito. Como assim deificação do seu espírito? Tornar o seu espírito imortal. Tá certo, pessoal? Visto em conta que o ser humano é uma entidade na natureza, que como ele tem a consciência de si próprio, então ele tem a consciência que um dia vai morrer. E isso o perturba e o incomoda incessantemente. Tá certo? Então, toda aquela pessoa que alcançou a deificação da alma, ela sabe que ela não vai morrer, que ela vai continuar após a morte. E esse processo de continuação e manutenção do espírito que desencarna, ele passa por todo um processo de ritualísticas, de preceitos, de fundamentos para que ele possa alcançar esse estágio. E esse estágio, pessoal, não só depende de ritualísticas, de preceitos, mas também depende de todo um regramento durante uma vida, tá certo? Você viver uma vida luciferiana em si, tá, pessoal? Então, também tem algumas vertentes que não veem a roda de Sansara como assim, ou a reencarnação como uma forma de evolução, tá, pessoal? Até porque tem gente, algumas pessoas que dizem que nós não se lembramos, se fosse para a gente se lembrar, se fosse para a gente evoluir, a gente lembrava. Mas eu queria dizer que a gente pode sim lembrar através de terapias de regressão, certo? E eu acredito sim que o ser humano ele tem que evoluir, que as coisas acontecem em prol da evolução do ser humano, tá? Porque nós temos, igualmente foi falado antes, que nós temos um aspecto mais material, mais ligado à sobrevivência, que está ligado ao instinto animalesco do ser humano, aos baixos instintos, onde ele ainda era mais ligado ao animal. E nós também temos o instinto lógico, consciencial, racional, que é a luz dos deuses em nós, que é o nosso intelecto, a nossa consciência, tá? E essa consciência, ao passar dos anos, ela foi cada vez mais se desenvolvendo e ficando mais forte, porque o ser humano foi deixando de ser um ser rudimentar, grosso, de viver na caça em busca de sua sobrevivência, e passou a se espiritualizar. E foi aí que veio a luz da consciência do ser humano, através da inteligência, do conhecimento, da espiritualidade, tá, pessoal? Então, muita
muitas vezes nós vemos que nós realmente temos que evoluir por conta disso aí, porque se nós não evoluirmos, nós vamos estar entregues à vontade animal, tá certo? E a vontade animal, ela só quer só se satisfazer. E eu creio que tudo na balança da vida é um equilíbrio. Nós não podemos deixar só um lado desbalancear. Nós temos que fazer o contrapeso, tá, pessoal? Pois é isso aí. A doutrina luciferiana ela é uma filosofia libertadora, tá, pessoal? De todas as vertentes de filosofia foi a que eu escolhi porque é uma filosofia que condiz mais com a realidade do humano hoje em dia e ela requer muito a expansão da inteligência, da consciência do ser humano. Lúcifer como sendo o senhor da cabeça, né? O senhor do campo magnético, o senhor do círculo, o conhecimento de si mesmo, o circoponto, né? Aquele que representa o olho de Horus, que é o conhecimento de si mesmo, né? Há também a intuição, né? O contato com a divindade interior, né? A visão ampla de todas as coisas, ver a mais dos véus da existência. Então, isso traz uma energia diferenciada à doutrina luciferiana, tá certo, pessoal? E quando você passa a adotar isso na sua vida prática, nós vemos uma diferença muito grande de evolução. Nós damos um salto quântico de evolução em todos os aspectos e sentido na nossa vida, certo? É muito importante que nós também desagregue na nossa vida, na nossa caminhada, a história de Lúcifer como sendo um anjo caído, certo, pessoal? Isso aí também é mais um arquétipo representando, para mim, isso representa apenas a saída da bolha, a saída da grande matrix, através da rebelião espiritual, para alcançar a sua independência espiritual e o conhecimento para se tornar o seu próprio Deus, o dono do seu destino. Não é o Deus criador do seu, é um Deus menor que constrói e lapida o seu destino e que também lapida a si mesmo e a todos que passam na sua vida para melhor. Se tiver alguma coisa negativa no que eu estou dizendo, me diga, mas eu vejo essa doutrina como a própria evolução em si. Quando as pessoas na camada do globo começarem a introduzir essa doutrina em suas vidas, essa filosofia, começar a se espalhar, vai ter um grande salto na consciência da humanidade. E por que é importante que a gente desconstrua essa visão de Lúcifer como sendo um anjo caído, né? Porque todo o roteiro dessa história de judaico-cristã ou do cristianismo, ela é uma coisa totalmente sem sentido, tá? Até porque nós não vemos falar em Lúcifer como um anjo caído na Bíblia, certo, pessoal? Lá em Isaías 14, onde nós falamos da resplandecente estrela da manhã, porque ela caiu, naquela passagem está se referindo ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, certo? Então, por que está se referindo a Nabucodonosor como sendo Lúcifer? Como eu havia falado, a palavra Lúcifer não é um nome, um substantivo próprio, mas é um adjetivo. Então se refere a imperadores. E Nabucodonosor era o grande imperador da Babilônia naquele ano, naquele reinado, né? Então ele se referiu como sendo Nabucodonosor a resplandecente estrela da manhã. Porque todo aquele que alcança um estágio de poder, de autoridade, e nós sabemos que toda autoridade é dada pelo Pai, por Deus, então nós sabemos que todo Lúcifer, todo governador, toda autoridade tem que estar ligada com Deus para poder governar. E é por isso que muitas pessoas não sustentam seus governos nem sua autoridade por muito tempo, ou são tomados pela corrupção, porque elas se distanciam daquele que pode inspirar a elas a governar de forma perfeita, ou de forma mais próxima, né, a uma coisa melhor. Então, nós precisamos descaracterizar isso,
Até porque lá na própria Bíblia, lá em livro de Apocalipse 22, alguma coisa lá na frente, está escrito o próprio Jesus dizendo que ele é o próprio Lúcifer, tá, pessoal? Está escrito assim, eu, Jesus, como sendo descendente direto de Davi, vos falo, eu que sou a resplandecente estrela da manhã. Então veja só que ele se intitula como a resplandecente estrela da manhã, o Lúcifer. Tá, pessoal? Mais uma vez remetendo ao cargo chefe de imperador, tá certo? Mas na verdade essa palavra Satanás, se referindo ao mal, ela vem aparecer lá no livro de Jó, tá? Já na metade da Bíblia para frente. Outra coisa também que não encontramos é a presença de Espírito Santo, que só aparece lá em Atos dos Apóstolos na frente, e fica uma coisa bem confusa, tá? Então, uma outra coisa que eu queria também entrar em detalhe é sobre a banalização desse nome, tá, pessoal? Lúcifer como sendo uma coisa ligada ao mal. Esse nome foi ligado por causa de uma pessoa do clero, tá? Agora eu não me recordo o nome, mas qualquer dia eu vou dar uma olhada nos meus livros. E ele foi, se não me engano, um padre, um frei, alguma coisa assim, e ele fez essa ligação, tá? Mas até o início do cristianismo, Jesus era chamado de Lúcifer, tá certo, pessoal? Até a chegada desse abençoado que associou esse nome ao mal. Então, não tem nada a ver anjo caído com Lúcifer, pessoal. Nós encontramos a história de anjos caídos lá no Evangelho Apócrifo de Enoque. E nós vamos ver que lá não consta, tá certo? Essa palavra, esse nome Lúcifer. Está escrito Azazel, Barcaial, outros nomes estão, você vai encontrar lá, mas você não encontra o nome de Lúcifer, certo? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é desagregar, desprender desse nome qualquer carga negativa, certo? Até porque um adjetivo que quer dizer portador da luz não tem nada de negativo, certo, pessoal? Nós mesmos podemos ser os Lúcifer da nossa vida, o Lúcifer do nosso mundo, o Lúcifer da nossa dimensão. Entender que o grande arquiteto do universo, que é Lúcifer, ele nos ordenou aqui na Terra para que nós, através da nossa mente, da nossa criatividade, do nosso intelecto, do nosso insight, porque Lúcifer é o insight, para quem não sabe, Lúcifer é o insight da criação, é aquele que dá ao ser humano a inspiração da poesia, da arte, da música, a inspiração das mais belas pinturas, as mais belas artes. Também Lúcifer dá a inspiração do amor, certo, pessoal? Do amor, tanto da paixão erótica ligada aos instintos animais, como do amor mais ligado ao nosso mental, à nossa consciência, tá certo? Então, Lúcifer, ele é isso. Ele é o grande inspirador da magia. Ele é aquele que inicia todo mago. Todo mago deve saber que Lúcifer é o iniciador da nossa caminhada e da nossa jornada. Eu vejo muitas pessoas aí, desse pessoal gratiluz, esse pessoal. Muitos são até de ordens luciferianas, como a Ordem Rosa Cruz, como a maçonaria, como outras ordens aí, mas estão perdidos. Estão perdidos porque estão nessa velha concepção de que existe bem e mal, existe Deus e diabo, de que existe isso que foi pregado, que foi catequizado há muitos anos atrás e que só trouxe crenças limitantes. Então estão perdidos. Como é que você entrou numa ordem iniciática luciferiana para você se destacar, para você ser uma estrela perante os outros, você brilhar? Mostrar o seu diferencial e você está agindo como os outros, dormindo na Matrix, alienado com doutrinas, com crenças limitantes, né? Então nós devemos ter em conta que Lúcifer é o nosso iniciador, o grande iniciador na magia. Lúcifer quem desperta em nós os princípios alquímicos, tá? E o primeiro passo para despertar a magia em nós é o conhecimento das leis universais, que eu indico que vocês leiam o Kybalion,
que são as 7 leis herméticas, tá? Do Antigo Egito e da Antiga Grécia, que dizem ser um livro que é também chamado de A Tauba de Esmeralda. Então, diz ser um livro, diz a lenda que Lúcifer ele tinha uma pedra de esmeralda na sua testa, certo? Que era a pedra da sua intuição. Então, diz que quando ele caiu, que não existe essa queda realmente, pessoal, essa queda é num sentido simbólico, tá? Quando ele caiu, também caiu essa pedra que tinha as 7 leis herméticas da magia. Então, um pedaço dessa pedra caiu e os antigos acharam essa pedra trazendo as 7 leis herméticas, ou a Tauba de Esmeralda. Tá certo, pessoal? Então, quem sabe as tábuas de Moisés não eram as tábuas de esmeralda e foram lá e apagaram e colocaram essas 10 leizinhas aí, né? Então eu indico que todos vocês leiam as tábuas de esmeralda, o Caibalion, os 3 iniciados. Uma excelente leitura, é um livro que você pode ler hoje, depois ler, daqui a 3 anos ler novamente, daqui a 5 anos ler novamente. Cada vez que você lê, você vai ter uma nova visão, você vai ter uma nova concepção ideológica, tá, pessoal? Não uma ideologia que venha se contradizer, mas sim complementar a sua vida em todos os sentidos. Então nós temos que compreender as leis universais espirituais, nós temos que compreender a nós mesmos e as nossas sombras, que é o autoconhecimento, a grande chave do ocultismo. Nós temos também que compreender a metafísica das coisas, tanto as coisas da natureza como as coisas que foram criadas pelo próprio homem. Por quê? Porque para eu me utilizar da magia, né? Para eu fazer um ritual ou me utilizar da magia, eu tenho que conhecer a metafísica dos elementos. Certo, pessoal? Para que serve? Qual o significado e a essência daquele elemento? Tá? Então, eu tenho que conhecer todas essas coisas. E também tenho que conhecer os 3 pilares da formação da magia no dia a dia. Porque se você não tiver esses 3 pilares, você não vai conseguir nem iniciar um pequeno ritual. Tá bom? Então, fica o tema aí para o nosso próximo vídeo. Os 3 pilares da magia no dia a dia. Tá, pessoal? Axé, eita.